Salmos 22:1 diz assim a palavra do Senhor na minha Bíblia e na sua: meu Deus, por que me abandonastes? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos e de minha angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, e de noite, e não recebo o seu alívio. Amém, igreja? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos em tua casa, poder, Senhor, compartilhar da tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, ministra, Senhor, os nossos corações nessa noite, que possamos, Senhor, estar ligados ao Senhor, que o Senhor venha, Pai, nos perdoar dos nossos pecados, das nossas falhas, principalmente, Senhor, na minha vida. Eu me apresento diante do Senhor e te peço, usa a minha vida, Senhor, pela tua misericórdia. Que tudo, Senhor, que for falado aqui, Pai, seja algo que venha do teu coração. Obrigado, Jesus. É assim, Pai, que nós oramos e te agradecemos, Senhor, crendo, Pai, sempre na certeza da vitória, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor no seu lugar, amém? O título da palavra de hoje, meu amado, é sob pressão. Olha para o também e fala assim para ele: sob pressão. Existem situações em nossas vidas que nós nos encontramos exatamente dessa forma, pressionados. Nós nos sentimos em uma forma de angústia, angustiado. Confesso para vocês que essa semana não tem sido uma semana tão fácil. Recebi duas notícias que me abalaram muito, abalou muito a nossa família. Mas eu sempre digo que Deus, Ele sempre vai usar um guerreiro através do seu testemunho, amém, igreja? Deus sempre usa vasos verdadeiros para que Ele possa encher esses vasos e mostrar que realmente Ele é Deus, que realmente é Ele quem toma o direcionamento das nossas vidas. Esse texto de Salmos capítulo 22 é um salmo de Davi, aonde o próprio rei Davi, ele expressa a sua angústia diante do Senhor, dizendo: meu Deus, por que me abandonastes? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes, de noite, e não recebo o seu alívio. Aqui nós temos um claro exemplo de que Davi estava em um momento de pressão, em um momento de angústia. E sabe, meu irmão, muitas das vezes nós sabemos lidar com as coisas boas da vida, nós sabemos lidar com as notícias boas, mas nós precisamos aprender a lidar também com os dias ruins. Nós precisamos também aprender a lidar com as notícias ruins, porque é exatamente nesse momento em que Deus forja o nosso caráter. O outro exemplo que eu estava falando sobre notícias, há um mês mais ou menos atrás, um mês e pouco, a minha irmã caçula, que é a única que eu tenho, ela veio e trazer a notícia de que ela estava grávida, e aquilo alegrou muito o meu coração, porque ia ser o meu primeiro sobrinho da parte da minha irmã. Minha mãe ficou muito alegre, e quando foi ontem, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela foi fazer a ultrassom, e o médico disse que era apenas um milagre, que ela precisava de um milagre, que o coraçãozinho da criança estava batendo bem fraco.
Eu numa ligação me segurando, né? Porque, irmãos, ela chorando, eu falei assim para ela: se ainda está batendo, existe esperança. Eu falei assim: então calma que Deus vai operar e vai trabalhar ao teu favor, apenas acredite. Falei: tudo está debaixo do propósito do Senhor. Deus não perdeu o controle de nada. Se for o propósito dessa criança vir ao mundo, Ele vai operar. Mas se não for, Deus continua sendo Deus. Mas meu irmão, você lidar com uma situação dessa é uma situação difícil. É como a pastora diz, o difícil, a dificuldade, muitas das vezes é melhor você não ter do que você ter e perder. A sensação de uma mãe quando perde um filho é uma sensação horrível, meu irmão. Talvez é uma pressão que nenhum homem aqui é capaz de poder passar. Por mais que você esteja do lado como um pai, mas o sentimento da mãe é um sentimento horrível. É um sentimento de angústia. É um sentimento de impotência. As notícias, elas vêm exatamente, meu irmão, para nos pressionar. Mas quanto mais pressão eu e você sofremos, mais essência exala da minha vida e da sua. Amém, igreja? A azeitona, quanto mais pressionada ela é, mais óleo, mais unção é extraída dela. É exatamente como Deus faz em minha vida e na sua, sob pressão. E sabe, queridos, o que nós não podemos perder no momento da pressão? Repete comigo: primeiro. Repete com vontade, fala: primeiro, foque os seus olhos em Deus. O momento da pressão, meu irmão, é exatamente o que nós devemos fazer. Nós precisamos olhar apenas para a cruz. Nós precisamos olhar apenas para Jesus. Amém, igreja? Olha só o que diz a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. No momento de angústia, no momento de adversidade, nós não podemos perder o nosso foco. Precisamos continuando a olhar para Jesus. Porque, igreja, essas provações são justamente as condições que nos proporcionam a pressão. A razão disso está no significado do termo provação, que é estar debaixo de uma circunstância, de uma adversidade, de uma aflição ou de um aborrecimento. Nem todos os dias das nossas vidas serão fáceis, irmãos, mas nós precisamos aprender a lidar com eles. As acomodações não permitem o nosso crescimento. É geralmente quando você está naquela sua melhor fase e Deus fala: espera aí que eu vou arrumar uma coisinha para você me buscar. É geralmente quando você esquece da verdadeira essência. Sabe, meu irmão, nós temos exatamente essa atitude em nossas vidas. Você vai no médico à toa? Ah, não, eu estou legal, cara, estou com a minha saúde em dia. Eu vou lá no médico só para passar raiva na fila. Vou lá só para fazer uma ficha, sei lá, não deu nada para fazer mesmo. Você faz isso, sim ou não? Você só procura o médico, meu irmão, quando você está doente, sim ou não? Mas é exatamente o que nós fazemos com Deus. Nós só o buscamos quando nós precisamos de algo. Nós só o buscamos quando nós estamos sendo pressionados. Nós só lembramos de Deus quando a circunstância, meu irmão, começa a apertar. Quando as adversidades começam a apertar. É exatamente nesse momento que nós lembramos de um lugar chamado igreja. Nossa, eu preciso voltar para a igreja, cara. Eu preciso ir para a igreja. Eu estou precisando. Sabe, irmãos,
Esses dias eu estava vendo um vídeo, eu estou até acompanhando esse rapaz. Eu não sei o nome dele, eu sou meio ruim de nome. E ele é um cara que ele usa assim, tipo de circunstância na rua para evangelizar. E aí ele parou assim, na rua, e as pessoas que passavam, ele dizia assim: irmão, você podia fazer uma oração por mim? Ô irmão, você podia fazer uma oração por mim? As pessoas, pô cara, estou com pressa, agora não dá. Ou agora para mim não dá, cara. Ou não, obrigado, valeu e tal. Não, ele não pediu oração, ele falou: eu posso fazer uma oração por você? E aí o outro, nesse caso, um cara viu, parou o carro, voltou, deu um presente para ele e falou: cara, o que você faz não tem palavra, porque você está otimizando o teu tempo para poder falar de Jesus. E ele fez um outro vídeo, meu irmão, que ele colocou até uma legenda. Ele falou: esse é o nível de situação que nós estamos em nosso país, pessoas que não buscam mais a Deus. Ele usou essa mesma circunstância em outro lugar, com uma Bíblia, dizendo: querido, eu posso te dar uma Bíblia? Eu posso te dar uma Bíblia? E as pessoas falam: não, pô, obrigado, cara, não quero não, opa, obrigado, eu não estou afim não. Cara, isso cortou meu coração, porque é exatamente muitas das vezes o estado que eu e você nos encontramos. Muitas das vezes nós rejeitamos a Deus porque a situação que nós estamos, ela nos traz um conforto, ela nos traz um comodismo, e nós esquecemos do senhorio do Senhor. É por isso que muitas das vezes, meus amados, Deus ele vai permitir situações em nossas vidas, para que nós possamos buscá-los verdadeiramente. Foi exatamente o que eu disse para minha irmã. Falei: se você não teve motivos para buscar a Deus, hoje Deus está te dando. Falei para ela: é por isso que você tem um irmão pastor. E você, se você me ligou, você precisava escutar isso. Falei para ela: eu vou orar por você. Falei: mas o teu joelho não tem diferença do meu não. Coloca o teu no chão e comece a clamar a Deus. A pressão, meu irmão, ela forja o nosso caráter. A pressão mostra verdadeiramente a nossa identidade. A pressão mostra verdadeiramente o quão homem nós somos. É ou não é, homens? É ou não é, homens? A pressão mostra o quão verdadeiramente mulher você é. É ou não é, mulheres? Apavorou nós. Isso é um sinal que elas estão acostumadas a lidar mais com pressão do que eu e você. É verdade, não posso ser hipócrita, meu irmão. A mulher, ela é um ser, sabe, que precisa ser estudado pelo ser humano, que por Deus ela é perfeita. Amém, mulheres? Mó moral, hein? Se você olhar para o homem, cara, o homem sem a mulher, ele não é nada. Meu irmão, eu sem a minha esposa eu fico perdido. Sabe por quê? Porque ela está acostumada com isso. Eu às vezes olho para ela e falo assim: meu, como é que você consegue ser tão fria? Eu olho às vezes para uma situação, me dá umas panes, sabe aquela pressão? O homem tem isso daí. Quando ele começa a passar por uma coisa, meu irmão, ele não sabe o que ele vai fazer. Aí a mulher passa por essa situação, ela olha para você e fala: vamos continuar, não importa, vamos que a gente precisa ir. Aí eu fico olhando e falo: meu, tipo, onde me passa um pouquinho desse dom, me passa um pouquinho dessa força. Mas é exatamente isso, meu irmão. A acomodação não permite o nosso crescimento, e geralmente nos coloca em uma situação perigosa, chamada, sabe o que? Apostasia. Comodismo. Isso daí, meu irmão, é normal do ser humano. Nós nos acomodamos. Sim ou não? É por isso que você tem que sempre buscar alguma coisa para fazer, meu irmão. Não sei. Nunca fica sem fazer nada, cara. Arrume alguma coisa para fazer. Que nem dizia meu avô: se você não tem nada para fazer, vai na Casas Bahia e faz um carnê. Faz um boleto, cara. Precisa arrumar alguma coisa para fazer, uma preocupação. Não sei. Mas isso nos traz crescimento. Sabe por quê, meu irmão? Olha só o que diz lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1.
Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Dali para frente você sabe a história de tudo o que aconteceu. Sabe, meu irmão, Deus nos chamou, meu irmão, independente da circunstância que eu e você estejamos passando, Deus nos chamou para estar na guerra. Está difícil? Continue guerreando. Sabe, quando eu me converti, meu irmão, eu aceitei Jesus, sabe qual foi a sensação que Deus me deu? Naquele momento eu falei: Deus, eu não sei como fazer. Ele falou: fica tranquilo que eu vou guiar você. Você acabou de se alistar por um grande exército eterno. E eu falava assim: Deus, mas como que faz? Ele falou assim: pega esse fuzil e vai para a guerra. Só continua marchando. E eu e você, meu irmão, precisamos entender isso. Nós não podemos entrar no modo acomodação. Nós precisamos estar na guerra. Sabe por quê, meu irmão? A acomodação é um terreno fértil para o pecado. A acomodação é um terreno fértil para a frieza. Existe uma frase que diz assim: não só estamos todos num processo de transformação, mas estamos nos tornando naquilo que amamos. Em grande medida, somos a somatória de tudo que amamos, e por necessidade moral, crescemos na imagem daquilo que mais amamos. As dificuldades que eu e você passamos no nosso dia a dia, faz com que eu e você venhamos a nos aproximar daquele que é único de nos ajudar a enfrentar todas essas situações. Sabe, queridos, eu sempre gosto de dizer uma palavra e ela é bem clara sobre isso. Quando você olhar para a sua vida e você entender que através das suas forças você não está conseguindo, é exatamente nesse momento em que você admite que você é fraco e você depende totalmente do Senhor. É exatamente nesse momento em que você reconhece todo o senhorio do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei nele, no meu Deus da minha salvação. Mesmo tudo estando desfavorável a você, meu irmão, Deus é fiel. Ele continuará te guiando, Ele continuará te direcionando. Sabe, esses dias aconteceu algo muito engraçado. Eu sempre trabalhei com vendas de carro. E de uns meses para cá eu resolvi vender um carro que nós tínhamos e começar a comprar e vender carro. Foi exatamente desse dinheiro que eu ajudei a pastora junto com a minha cunhada a elas abrirem a loja delas. E eu comprei um carro. E no momento dessa compra, o documento desse carro chegou 15 dias depois. E ali eu demorei no processo de dar entrada nesse documento. E quando eu fui dar entrada, ficou faltando uma outra parte do documento. E eu comecei a correr atrás da pessoa que me vendeu. E aquilo gerou um transtorno, porque eu já havia vendido o carro e a pessoa queria o documento, enfim. E cara, e fala com um, fala com o outro, e eu vi que eu comecei a querer usar as minhas forças. Eu falei: Deus, me ajuda. Eu não consigo fazer nada, irmão. Resumindo toda a situação, já faz praticamente quase 3 meses, cara, que eu estou com esse carro.
E eu liga para um, liga para outro, e aquela pressão, o cara me ligando, e todo mundo me ligando. Eu falei, Deus, e você liga aí, você já quer dar aquela alteradinha de voz, e o Espírito Santo falou, se você continuar, eu saio de cena, e aí vai você aí mesmo. E aí meu irmão chegou na semana passada, eu liguei para uma pessoa, eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, você é a última pessoa que eu ligo. Se você não resolver meu problema, não tem problema, cara. Eu vou pegar meu carro, eu vou sair daqui. Eu já tenho o endereço da antiga dona, eu vou bater na casa da antiga dona. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. A gente já está resolvendo. Saí no sábado, me ligaram, ó, não, já pegamos o documento, está aqui. Segunda-feira vamos postar para você. Eu falei, glória a Deus. Segunda-feira nada. Terça-feira nada. Quarta-feira nada. Satanás já tipo, não, liga. Liga. Ninguém nem está te vendo, já volta no passado, já apavora os caras, fala que tu vai lá. Aí a pastora, e aí meu, o documento? Aí mais uma para me pressionar. Eu falei, calma. Não me apavora, mano. Eu olhei para o céu e falei, Deus, me ajuda. Quando foi hoje, eu falei, irmão, não esquece de mim não, brother. Estou orando por você, cara. Você não tem noção como o antigo Luiz quer ir aí te visitar. Né, Marcão? Daqui a pouco ele me manda a foto. Acabei de postar. Tá no Sedex. Eu falei, aleluia. Acabou a pressão. Irmãos, vai ter horas da nossa vida que a gente vai precisar entrar numa situação como essa. Deus, Ele vai permitir situações na minha vida e na sua, para nos mostrar que quem realiza é Ele. Cara, eu olho para a minha vida, meu irmão. Esses dias eu me peguei nessa situação. Eu olhei assim no espelho e falei, cara, eu comecei, sabe, usar aquela palavra que diz assim, eu trago a esperança, eu trago à memória aquilo que me traz a esperança. E eu comecei a lembrar de tudo que eu passei, meu irmão, na minha vida, na minha época de droga, na minha época de crime. Eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso, cara. Se hoje eu estou aqui é porque o Senhor teve misericórdia da minha vida. No momento dessa lembrança, eu lembrei de um show. Isso foi um dos livramentos. Eu lembrei de um show que eu fui lá do Revelação, ali onde tinha aquele, lá no Guarujá, lá, como é que é o nome daquele clube lá, que era aberto lá, ô Gustavo? Guaibê. Eu fui no show de pagode, irmão, olha, a pastora era pagodeira. Era nada, irmão, só ia para cheirar cocaína e beber. E eu tô lá naquele show assim, parado e vendo aquele show e tal. Escutei um barulho. Quando eu olhei para trás, eu vi que aquela multidão assim, sabe quando a roda abre assim, que você vê que aconteceu alguma coisa. Só que bem atrás de mim estava o pessoal do staff, era alto. E todo mundo achou que tinha sido uma caixa de som que tinha estourado, alguma coisa. Não sei se vocês lembram disso. E tinha uma favela do lado. Mano, a favela do Guarujá é sinistra. Tinha uma favela ali próxima, ali, chamava Vila da Noite. Olha o nome da favela. Vila da Noite, Beco das Almas. Só lugarzinho top. Olha onde o pastor andava. No meio desse show tinha um cara que estava devendo para um outro. Naquela época era bem o tráfico, o crime era bem pesado. O cara chegou e atirou a queima-roupa no cara, na cabeça. Só para você poder entender, irmão, como Deus é maravilhoso. Quando nós não entendemos os planos de Deus. A bala atravessou a cabeça daquele cara.
e acertou na cabeça do cara que estava atrás de mim, cara. E exatamente eu estava olhando para o espelho, eu falei: Senhor, muito obrigado, Pai, por o Senhor ter me dado a oportunidade de hoje poder estar pregando a Tua palavra e não fazer mais parte daquilo que eu fazia, porque era para ter sido em mim, meu irmão. Mas naquele momento eu achei que foi sorte, só que hoje eu entendi, meu irmão, que foi Deus. E sabe, queridos, o que eu queria dizer para você através dessa palavra? Nós já estamos caminhando para o final. Todas as vezes que nós nos encontramos em situações nas nossas vidas, todas as vezes que nós nos encontramos em um processo de pressão, é porque Deus quer nos mostrar algo. Deus deseja nos ensinar algo através disso. E sabe outra coisa que nós aprendemos a respeito disso? É desenvolver a nossa fé. Tiago capítulo 1, versículo 3 diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Todas as vezes, meus amados, que nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas, a nossa fé é ativada. Nós passamos a nos desligar de tudo que está ao nosso redor e nós focamos apenas na cruz. Senhor, me ajuda, eu creio no Senhor. Eu creio no seu poder. E a prova, meu irmão, ela revela a intenção de Deus, sabe no quê? Em demonstrar o estado ou o nível de amadurecimento da nossa fé. Ela também nos revela, nos encoraja a sair de uma zona de conforto. E ela também nos ensina a esperar somente no Senhor. Sabe por quê? Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se pudermos definir, meu irmão, o sentido da fé, seria o sentido da audição. É todas as vezes que eu e você escutamos uma palavra, aquela palavra nos motiva, sabe o quê? A continuar prosseguindo, a não desistir. E sabe, queridos, a outra parte que nós entendemos a respeito de uma palavra como essa, sob pressão, é que sempre nós iremos buscar crescimento no meio das circunstâncias. Amém? Abra comigo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Quando eu falo sobre crescimento, irmãos, Deus usa pessoas que muitas das vezes nos constrangem. Como eu estava falando para vocês da pastora, eu estava saindo da minha casa para vir para a igreja. Era 6 e alguma coisinha. Eu queria chegar cedo para ficar ali trancadinha na minha sala. Quando eu tinha pegou assim o tablet para ela, ela falou assim: vamos orar? Aí eu falei: vamos. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito alegre quando ela começou a orar, porque se ela falasse assim, ora, eu não sei se eu teria força por toda a situação. E ela foi ali, ela tem um olhinho que ela ganhou de um irmão que trouxe lá de Israel. Ela pegou aquele olhinho, colocou assim no meu tablet e falou assim: Senhor, traz a palavra para o teu filho que ele precisa trazer sobre a tua casa. Cara, eu falei: meu irmão, falei: que é isso, Deus? É algo que nos constrange. Capacita o teu filho, Deus. É isso que nos traz o crescimento, igreja. É você olhar para pessoas que estão passando por situações e aquela pessoa não é abalada. Aquela pessoa te ensina, cara. Era você que tinha que estar fazendo um papel de consolo para aquela pessoa
mas aquela pessoa tem um dom de te ensinar através da dor dela. Eu contei um testemunho uma vez da pastora, vamos ler aqui, eu queria contar esse também. Nós, bem no início do casamento, nós sempre sonhamos em ter filhos. Depois nós descansamos, entendemos que não foi o propósito de Deus nos dar filho. E nós estávamos num propósito de oração no monte, lá antes de vir para cá. E tinha uma irmã que estava passando por um processo muito difícil. O sonho daquela irmã era ser mãe. E a pastora já havia passado pelo processo. Nós fizemos um tratamento de FIV, que é inseminação. E aí ela não segurou, ela abortou. Nos deixou muito mal. Ela ficou muito mal. Eu e a pastora ficamos muito mal. Foi Deus que nos sustentou. E aí no meio da oração, no meio do monte lá, aquela irmã, ela tinha miomas, né? Que fala, miomas no útero, sei lá, é um negócio assim. E ali aquela irmã começou a levantar um clamor a Deus ali. E Deus falou assim para ela, para a pastora: coloca a mão no ventre dela e ora por ela. Fazia mais ou menos umas 2 semanas que a gente tinha passado por esse processo dela perder a criança. Ela olhou para o céu e falou assim: como assim, Deus? Como que eu posso orar por uma pessoa, sendo que eu mesmo não fui abençoada pelo Senhor? Aí Deus falou assim para ela: mas isso não está relacionado a você, está relacionado a mim. Ela orou por aquela irmã, colocou a mão no ventre dela, da Cleo. E essa irmã já está no 2º filho. O médico falou para ela que ela não podia ter filho. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você vai se encontrar num momento de pressão, sim ou não? Mas Deus vai usar a tua dor para poder ajudar outras pessoas. Deus vai usar a tua dificuldade para poder ajudar outras pessoas. Sabe por quê, irmão? Nesse processo de 2 anos, eu nunca vi minha sogra murmurar por causa da doença que ela tem enfrentado. Mas a cada 21 dias que ela está lá no hospital para poder tomar quimioterapia, ela sempre pega uma oportunidade de alguém que está sentado naquela fila para falar de Jesus. Amém? Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Olha o que Paulo fala: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Sabe por quê? Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu estou desamparado, aí é que eu me sinto acolhido. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado por necessidade. Sabe por quê? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Existe uma frase também que diz assim: tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento. O resultado de quem é aprovado por Deus é a transformação completa do seu caráter. Enquanto as coisas não estão fáceis, Deus está
nos tornando forte. Eu dei o exemplo semana passada sobre a família do Marcelo. Falei para ele de quando eles vieram para cá, enfim. E hoje, quando eu ajoelhei aqui para mim orar, na hora da adoração eu olhei e vi você aqui adorando. Aquilo me chamou uma atenção muito grande, sabe por quê? Porque só você sabe o que você tem vivido nesse processo com Deus. Mas você nunca deixou de adorar, você nunca deixou de fazer com excelência. Você pode passar por o que for, processo de cansaço, de angústia, de o que for, mas você sempre se apresenta diante do Senhor com excelência. E é exatamente isso que nos fortalece, irmão. Foi exatamente o que eu pensei hoje, no momento em que eu vi a minha esposa ali angustiada. Eu tive todos os motivos de poder ligar para qualquer diácono aqui, ou até mesmo para qualquer obreiro, e falar assim: cara, prega hoje. Eu tinha certeza que eu seria bem representado, porque graças a Deus, hoje existem grandes homens e mulheres de Deus nesse lugar. Que foi esse o meu pedido. Senhor, que um dia que eu estiver à frente como líder de uma igreja, eu venha formar pessoas melhores do que eu possa ter o prazer de um dia sentar e poder receber da boca deles. Hoje eu teria certeza que se eu pedisse para qualquer obreiro aqui, falar assim para mim: meu irmão, prega lá, eles iriam aqui, talvez iriam fazer melhor do que eu, porque foi dessa forma que eles foram formados. Mas sabe o que Deus me falou? Eu preciso usar a tua dor para poder edificar a minha casa. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.